Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez vamos unir os nossos pensamentos e os nossos corações. Embora cada um de nós esteja no seu canto, na sua casa, vivendo condições singulares, nesse momento, o nosso coração unido às leis divinas, o nosso coração conectado ao Criador, nos possibilita um encontro, ainda que é um encontro espiritual. Nós não vamos nos abraçar ainda, não vamos nos tocar ainda, mas os nossos corações estão juntinhos, porque os nossos pensamentos nos conduzem a estar juntos. Quando escolhemos, venerando o Criador, agradecer a dádiva da vida, agradecer a oportunidade bendita de estarmos encarnados neste momento planetário, onde aprendemos a cada dia a valorizar a vida, a valorizar o auxílio do nosso próximo. Aprendemos a cada dia a valorizar a importância de cuidarmos uns dos outros, de uma forma que nunca vivemos até então. Então, que nesta evangelho-terapia, como em todas as que fazemos, tenhamos a consciência que aquilo que o Evangelho nos ofertará neste encontro é, sem dúvida nenhuma, aquilo que necessitamos. E antes de abrirmos o Evangelho, é preciso estarmos conectados, e nos conectamos pela prece. Então, roguemos ao Pai, cada um do nosso modo, cada um a seu modo. Faça a prece, rogue, agradeça, louve. E pedimos ao nosso mentor Zico Horta, ao mentor da nossa casa, que nos mantenha, que nos ajude a nos mantermos fiéis e atrelados aos ensinamentos de Jesus. Nos auxilie para que nós sejamos para o próximo o que gostaríamos que o próximo fosse para nós no momento com certeza de maior dificuldade que estivermos passando. E dessa forma, Jesus, buscamos o Evangelho. Sabemos que a abertura do nosso Evangelho, que chamamos de abertura aleatória, ela não é aleatória. Porque há de ter um propósito esse nosso encontro, não só para mim, mas para cada um de vocês. Por isso, nos lembremos de que nunca estamos sozinhos, de que o nosso Pai, que é amor e que é bondade, zela e vela por nós. Capítulo 17. Sede perfeitos é o título. Parábola do semeador. É, então, uma citação de Mateus. E ele diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu grande multidão à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram, e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído.
Mas levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ainda continua Mateus. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobreviverem reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutíferas. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, nós lemos o versículo de 1 a 9 e depois do 18 a 23. E aí o item seguinte é um comentário de Kardec. Eu peço que vocês não deixem de abrir o capítulo 17 e leiam a parábola do semeador. A evangelho-terapia, ela não é um estudo profundo do evangelho, mas é o entendimento de que quando eu abro o evangelho, há sempre um alimento que caberá em mim. É isso que buscamos. Então, eu gostaria de propor a nós que entendêssemos a parábola do semeador de uma forma, talvez que muitos já tenham visto, pensado e estudado, né? Mas vamos lá. O semeador saiu a semear. Então eu gostaria de que nós imaginássemos que o semeador, a terra que vai acolher esta semente é o nosso coração. E como está o nosso coração hoje? Ele tem bastante terra para que essa semente possa se aprofundar e criar raízes? Ele está cheio de espinhos? Como está o nosso coração? Porque é no nosso coração que as sementes são lançadas. E existem sementes que num primeiro instante nós temos a impressão de que essa semente nos trará boas coisas. Ou às vezes temos a impressão que essa semente dará uma árvore frondosa e deixamos para a semente a responsabilidade do crescimento, sem nos perguntarmos como está a terra que acolheu essa semente. Quantas vezes o nosso coração é uma terra pouco cuidadosa, pouco acolhedora? Quantas vezes nós precisamos ir até os nossos sentimentos e fazermos nele como se uma faxina, e eu dizer para mim mesma, esse sentimento não me ajuda,
Esse sentimento não me ajuda. Esse sentimento, ele não vai acrescentar, ele não vai trazer o que eu estou precisando. Eu preciso, na verdade, tirar esse sentimento. É ele que está dificultando. É ele que está dificultando que a semente da esperança, ela se enraize dentro de mim. Então, como Jesus, de uma forma sempre amorosa, né? Ele vai nos falando sobre, ele vai nos contando histórias, né? É assim que ele faz conosco. Eu gostaria de nos lembrarmos, né? Que aqui, na parábola do semeador, existem descrições da terra que muitas vezes é o nosso coração. Quando a semente, eu quero achar aqui de novo, que eu me perdi. Olha só, na sequência, como Mateus coloca, que a primeira, né, quando o semeador saiu a semear, parte da semente caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram e comeram. O que será isso? Quantas vezes eu escuto coisas que o meu mestre, que eu escolhi seguir, que é Jesus, e ele me ensina, ele me orienta, ele me dá direção, mas eu deixo ali, sabe? Aí os pássaros vêm e comem e levam, aquilo não fica, a semente não enraizou. Eu deixei de tal forma, eu fui descuidada. Eu não aproveitei esse ensinamento, eu não aproveitei, eu não deixei que essas sementes se enraizassem. Então, muitas vezes, vamos buscar os ensinamentos de Jesus e achamos que eles não se adequaram àquela dificuldade que estamos vivendo e deixamos ali. Fomos descuidados. Depois, Mateus diz que outra parte das sementes caiu em lugar pedregoso, onde não tinha terra. Tinha pouca terra, mas ainda assim as sementes brotaram. Elas brotaram, né? E aí, quando elas brotaram, veio o sol, castigou, e elas não tinham raízes profundas. O que significa isso? Quando eu abro o Evangelho e eu leio no Evangelho que Jesus disse que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia, quando ele disse que nós nunca estaríamos sós. E aí eu vivo uma dificuldade, uma dor muito grande, naquele momento eu tenho a impressão que eu fui esquecida. Olha só, olha as pedras que eu deixei que impedissem essa semente de criar raízes profundas e sobreviver ao sol que castiga, né? Não foi o sol que castigou, as raízes que não eram profundas. Então, muitas vezes eu penso, meu Deus, que dor dilacerante. Não é a dor que é dilacerante, não é a dificuldade que é tão grande, é que as minhas raízes de fé, esperança e entendimento não são profundas, portanto, elas não me sustentam. Continua Mateus, que outras sementes caíram entre espinheiros. O que seriam os espinhos? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, algo de muito ruim nos acontece e nós ficamos alimentando a mágoa, nós ficamos alimentando o ressentimento, nós não queremos perdoar, ficamos com muita raiva daquela situação ou daquela pessoa. Esses são os espinhos. Então a gente não pode sentir raiva? Pode. Sente a raiva e pensa se vale a pena mantê-la, porque essa raiva que eu guardo dentro do meu coração, essa mágoa que eu guardo do meu coração, é o espinho que vai dificultar que essa semente seja acolhida por essa terra. O espinho é a mágoa, é a raiva, é o ressentimento, é a crítica excessiva, é a falta de carinho com o meu próximo, é entender muitas vezes que o que o meu próximo está fazendo, ele está fazendo para me atrapalhar. Às vezes é só aquilo que ele sabe fazer, às vezes é só aquilo que eu sei fazer.
E pode parecer para o outro que eu estou tendo má vontade, que eu não estou querendo. E não é isso. É só o que eu sei fazer. E continua Mateus. Que outras sementes caem em terra boa e produz frutos, dando algumas sementes, né? E aí a multiplicação, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Meu Deus, o que eu preciso fazer para que a minha terra seja uma terra fofa? O que eu preciso fazer para que todas as sementes dos teus ensinamentos caiam nessa terra e floresçam? Eu preciso amar. Eu preciso viver o hoje com a consciência de que é só o hoje que eu tenho. Que o meu amanhã vai ser construído em cima do que eu fizer hoje. Eu preciso, para essa terra ser fofa, eu preciso trabalhar o desapego. E não é só o desapego de coisas, é o desapego também de pessoas. Eu preciso trabalhar a gratidão e ser grata também quando as coisas difíceis me visitam. Quando eu me encontro diante de um sentimento, de uma situação que provoca um sentimento de desconforto em mim, qual é a minha tendência? É pensar que aquela situação ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Por isso ela está produzindo tanto desconforto em mim. Mas não é isso que nós aprendemos hoje na Evangelho Terapia. Quando eu viver uma situação de desconforto e aquilo me provocar um mal grande, chega muitas vezes a situações que provocam em nós mal-estar físico. Então, com o ensinamento da Evangelho Terapia, eu não vou desprezar o fato em si, mas eu vou pensar, por que é essa a minha reação? Onde é que está o meu canteiro de sementes lançadas pelo Pai? O que eu fiz do canteiro de esperanças? O que eu fiz com o canteiro que eu deveria ter cultivado? E o canteiro que eu vou cultivar tem que ser um canteiro de amor, onde eu vou ter a consciência de que a situação é dolorosa, é difícil, de que houve uma injustiça, de que há injustiças, de que existem pessoas que nesse momento arquitetam o mal. Eu não vou ignorar isso. Eu só não vou permitir que esses espinhos, os espinhos das dificuldades, os espinhos da desesperança, os espinhos do medo, os espinhos do desconforto provocado pela falta, pela ausência. Eu não vou permitir que esses espinhos sufoquem a semente da esperança, do amor, do entendimento da necessidade da dificuldade como um caminho para o crescimento. Então que possamos, não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas, quando a dificuldade nos visitar, e se possível quando a facilidade também nos visitar, não deixemos de olhar para o canteiro, para a terra, que a quem cabe cultivar e cuidar somos nós. Não deixemos que a nossa atenção fique só no fato, na dificuldade, mas que nós também possamos olhar para a forma como estamos reagindo diante disso. Por quê? Porque eu posso descobrir nesse momento que não é a dificuldade que é grande, é o meu canteiro que foi pouco cuidado. Assim também diante das alegrias. Quantas vezes escutamos as pessoas dizerem, nossa, eu tô até com medo porque tá tudo dando tão certo. Se tá dando certo, é porque eu tô cuidando do meu canteiro. É porque eu estou buscando não deixar que os espinhos tomem conta dele.
É porque eu estou tentando abastecer esse canteiro de terra, porque eu estou tentando, eu estou buscando nas leis divinas tudo, e é lá que está tudo que eu preciso, para que este canteiro seja um canteiro fértil. E o que nós precisamos para a manutenção desse canteiro é amor. E eu peço a vocês que me acompanhem hoje, nesse momento, numa prece. Eu gostaria que nós dessemos um pouco da terra fértil do nosso canteiro. O meu canteiro é tão pequenininho, mas eu quero ofertar o pouco de terra fértil que eu tiver no meu canteiro hoje. Eu quero ofertar e quero rogar à espiritualidade que essa terra fértil que eu tenho no meu coração, que é o meu canteiro, que ela possa chegar a todos aqueles que nesse momento se despedem do mundo material por intermédio da Covid. Pedimos, Jesus, que todos os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, passando pela experiência que essa pandemia tem nos trazido, que eles possam, Jesus, receber as nossas vibrações amorosas e fraternas. Como também pedimos, Pai amantíssimo, que o manto da Mãe Maria possa envolver a todos aqueles que ainda aqui estão encarnados e que têm hoje os seus corações doridos pela saudade. Agradecemos a oportunidade de termos essa doutrina que nos consola e nos sustenta. Que Jesus continue sendo nas nossas vidas o nosso mestre. Graças a Deus.